Sabe o que a gente vai falar no vídeo de hoje, Floquinhos? 10 mentiras maromba que você caiu. O que você acha dessa? Vamos falar então com o pessoal. Pessoal, beleza, já começa o vídeo pedindo para você clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. E na verdade quem pediu isso foi o Floquinhos, nem foi eu, tá? Vamos para o nosso vídeo de hoje. O nosso número 10 é bastante curioso porque eu fico até sem palavras assim para começar a falar. Que é fruta é ruim para emagrecer. Tá. É porque tem frutose. Frutose derrete o fígado. Pra quê? Frutose derrete quem, filho? Não é assim não. Pessoal, é sério isso. Muitas pessoas acreditam de que fruta é ruim para dieta. Primeiro, fruta não é grande fonte de frutose. Segundo, frutose não derrete fígado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando fisiologicamente os processos bioquímicos de absorção, de estoque da frutose, de metabolismo da frutose. Então sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin mais tema. Frutas é excelente para a dieta, porque elas não têm tanta densidade energética, falando no geral. Claro, banana, abacate tem um pouquinho mais de densidade. Mas as outras, por exemplo, melão, mamão, em 100 gramas você vai encontrar 20, 30, 35 calorias. É bem pouquinho isso. Então vocês utilizarem fruta para emagrecer é excelente. Ah, Leandrão, mas fruta não dá tanta saciedade. Sim, mas tem pouca caloria, então te permite comer muito. Então já torna um alimento que você consegue comer bastante e isso te dá saciedade. Então frutas na dieta é excelente. Número 9. Essa eu reforço muito para os meus alunos porque eu recebo todo dia uma print assim, ó. Leandrão, esse alimento aqui é bom para dieta ou não? Porque é zero, né? Então eu posso consumir à vontade. Pessoal, tomar muito cuidado porque isso pode ser uma mentira. Alguns alimentos são 0 calorias e os que são 0 calorias, a princípio não tem problema nenhum você consumir. Agora, tem alguns alimentos que são 0 açúcar, mas não é só açúcar que tem caloria. Ele é lotado de gordura, ele é lotado não de sacarose, mas de outras fontes glicídicas, então ele tem carboidrato, e tem outros ainda que é 0 adição de açúcar. Então quer dizer, olha, eu tirei assim daqui, já tem açúcar, tá? Mas eu não adicionei mais. Beleza. Só que isso confunde quem está comprando, porque o 0 está bem grandão e a adição de açúcar está bem pequenininho. Então qual que é o segredo aqui? Pega o rótulo, vira, esquece na frente, que na frente ele está ali para te enganar. Você vai ali atrás e vai ver a tabela nutricional. Carboidrato, proteína, gordura e calorias. Se ele for 0 calorias, legal. Se ele não for, não quer dizer que você não possa consumir. Você pode, mas dentro dos seus macros diários. Essa lista está muito primária, não estou me interessando por nada. GH é muito anabólico. Não, mas é anabólico, Leandrão. Então, na verdade o GH ele é um hormônio que ele faz as duas coisas. Ele é tanto catabólico como anabólico. Ah, mas como pode ser isso se os dois são antagônicos? Isso. É que depende do tecido que ele interage. Por exemplo, na massa muscular ele tem um poder anabólico. Na gordura corporal ele tem um poder catabólico, lipolítico e anabólico muscularmente falando. Agora, uma mentira que muita gente acredita é de que o GH ele é muito anabólico. Não é. Ah, Leandrão, mas o GH custa caro, vou fazer um ciclo de GH porque eu vou ficar gigante. Não, ele não é caro porque ele te dá resultado. O cara que desenvolveu o GH falou, olha, nível de anabolismo alto, preço alto. Não, ele nem fez para isso. Então, quando você pensa numa droga cara, é porque para produzir ela dá trabalho. Teve muita tecnologia, muita pesquisa, e isso encareceu o produto. Não é porque ele te dá muita massa muscular. Então, um ciclo de GH, em termos de poder anabólico de GH sozinho, é baixo. De uma oxandrolona, claro, numa quantidade um pouquinho mais alta, é mais alto. Uma simples oxandrolona tem mais poder anabólico do que um GH. Claro, são duas drogas diferentes. Concordo com você. Um é esteroide anabolizante, o outro é peptídeo, não tem nada a ver. Mas, em termos anabólicos, o GH não é muito anabólico. Ah, por que o fisiculturista usa GH? Porque ele usa tudo no máximo. E aí ele coloca mais o GH porque é mais um artefato. E falando de artefatos e quitutes muito emperequetados, nós temos o nosso número 7, que é o whey hidrolisado. Mesma coisa, pessoal. O whey hidrolisado, este belo quitute alimentar, ele não é caro porque ele é o melhor e mais anabólico. É porque ele dá trabalho, ele tem um processo de hidrólise feita fora do nosso corpo. Então, o que é esse processo? É um processo digestivo. Então ele é um whey pré-digerido. Isso, para quem que é bom? Para quem não tem um sistema de digestão eficiente ou precisa de muita velocidade de absorção, que não é o caso do pós-treino. Sobre o whey protein, eu já falei aqui no canal qual que é o melhor.
O melhor, para quem não tem nenhum tipo de problema, é o concentrado. Ah, Leandrão, mas o isolado não tem carbo. Não, mas não importa, porque o carbo que tem no concentrado é pouco, 1, 2, 3 gramas. Ah, mas o outro é pré-digerido, é muito mais rápido. Sim, mas para que você quer velocidade? Ah, porque no pós-treino precisa de muita velocidade? Não. Né? A janela pós-treino, na verdade, a gente já sabe hoje que ela é quase de 30 horas. Então você vai ter melhor absorção por muito mais tempo. Você não precisa de alta velocidade. Então quem vai usar um whey hidrolisado? Um bariátrico. Número 6. Natural tem que treinar o músculo 2 vezes por semana. Não. Presta atenção no seguinte. 4 variáveis de treino. Frequência, volume, intensidade e densidade. Então se eu treino cada grupo muscular 2 vezes por semana, eu mexi aonde? Na frequência. Então, isso por si só não quer dizer nada. Agora, se eu treinar 2 vezes por semana, eu vou trabalhar com o quê? Com menos volume e menos intensidade. Por quê? Porque eu estou numa linha de platô. Agredi. Eu ia voltar a treinar só aqui. Mas na outra metodologia, na 2 vezes por semana, eu vou treinar aqui, porque eu aumentei a frequência de treino. Então, nesse espaço, eu poderia treinar uma vez, agora nesse espaço eu vou treinar 2 vezes. Então, com mais frequência, eu preciso de quê? Eu preciso que essa curva de supercompensação seja mais rápida. E para isso eu vou fazer o quê? Menos volume e ou menos intensidade. E aí eu consigo supercompensar para estar pronto nesse treino para já estar recuperado e supercompensado. Então você pode treinar 2 vezes por semana, tranquilo. Mas se você treinar uma vez por semana, mas colocar mais volume, mais intensidade, tranquilo também, porque você vai afundar mais essa linha, então você vai precisar de mais tempo para recuperar, supercompensar e aí voltar a treinar. Eu posso montar um treino que não faz nem cócegas de peito todo dia. Vamos lá, supino reto com barra, um exercício, uma série com 1 kg de cada lado. Isso é ridículo, não vai gerar nada. Isso não vai gerar nada. E eu treinei peito todo dia. Assim como eu posso treinar peito uma vez a cada 10 dias, mas exigir. Eu vou fazer o quê? 10 exercícios, 10 séries, todos com resting pause e drop set. Eu estou colocando 2 exemplos exagerados para você conseguir entender, tá? Não quer dizer que esse daqui seja o correto, só para você entender que o natural ele pode treinar 2 vezes por semana, o hormonizado também, ou uma vez, desde que saiba estruturar o treinamento para 1 ou 2 vezes por semana. Número 5, treinar mais que 1 hora perde tudo. Pessoal, isso não existe. Por quê? Porque a CST é mais importante que a CDT. Carga semanal de treino, carga diária de treino. Então, se por um lado eu vou treinar, por exemplo, 3 horas semanais e eu vou fazer 1 hora 3 vezes por semana ou meia hora 6 vezes por semana, no final das contas, para quem não é atleta, tá? Para quem não tem uma condição especial, vai dar razoavelmente seguro dizer que no mesmo. Então, mas Leandrão, no dia que você treinar 1 hora, você vai ter mais liberação de epinefrina e norepinefrina, que são hormônios catabólicos. Você vai ter mais liberação de cortisol, de GH, de glucagon, beleza. Mas nos outros 4 dias eu vou ter um freio nesses mesmos hormônios e como eles são antagônicos, por exemplo, de insulina, eu vou conseguir recuperar. Então, se em algum dia eu tenho um pico desses hormônios que realmente compromete, no outro dia eu não tenho nada. Quem treina meia hora por dia tem um pouquinho todo dia, percebe? Então, para um atleta profissional, isso pode ser relevante. E fracionar pode ajudar, porque de repente ele vai treinar peito e tríceps, e aí vale mais a pena ele pegar o peito, estragar ele no bom sentido, claro, num dia, e no outro ele fazer o tríceps separado para ele conseguir render mais ainda, separando os sinergistas. Eu concordo com isso, tá? Agora, vai pegar um cara que é, às vezes, iniciante ou intermediário e vai fazer ele treinar 6 vezes por dia, todo instante. Pessoal, 3 vezes por semana a gente consegue fazer um bom treino e a gente pode passar de 1 hora de treinamento. O que importa é o contexto como um todo, uma estruturação global de treinamento. Número 4, quanto mais proteína, mais resultado. Não é verdade. Por quê? Porque proteína é pedra, não é pedreiro. Então se você pega pedras e dá para um pedreiro, ele vai levantar um muro numa velocidade. Se você der 10 vezes mais pedra, ele vai levantar no mesmo tempo. Porque ele vai falar, tá, tem um monte de pedra aí, legal, mas é 2 mãos só. Então a síntese proteica é mais ou menos a mesma coisa. Então se você exagerar no consumo de proteína, não vai adiantar, não vai crescer mais. Proteína 2 gramas aqui, nada, mas se eu mandar mais, o corpo desperdiça aí, eu faço um xixi mais rico em ureia e que se dane. Bom, se você quer ser medíocre, tudo bem, mas você tem o poder da inteligência para fazer bonito. E fazer bonito é
colocar a proteína na quantidade certa. Mentira número 3, leite engrossa a pele. Pessoal, já fiz um vídeo completo sobre o leite aqui, analisando todos os nutrientes. Então, beleza, vamos analisar a proteína. Ah, tem caseína e tem whey. Beleza, vamos analisar a gordura. Tem um pouco de saturada, um pouco de insaturada. O que mais tem? Cálcio, vitamina A, D, E, K. Galactose, que está dentro da lactose. Na verdade, a lactose é galactose numa ligação glicídica ali na glicose. Então, essa ligação chama-se lactose. E o que o corpo vai fazer? Ele vai quebrar isso, vai absorver a galactose e vai absorver a glicose. Como você pode perceber, a lactose não chega na nossa corrente sanguínea. Não tem como, fisiologicamente falando, porque no intestino não vai passar nos buracos que vai levar para a corrente sanguínea. Tem que quebrar certinho. Então não adianta achar que lactose engrossa a pele. Agora, se você não produz lactase, que é a enzima que quebra a lactose, não é que vai engrossar a tua pele. É que você não vai sair do vaso, porque vai dar diarreia, vai dar distensão abdominal. Então, neste caso, você vai cortar porque você tem uma restrição alimentar. Não gosto de leite e não vou tomar e dane-se. Não tem problema. Você também não vai deixar de não ter resultados por leite. Eu sou supersticioso, né? Não tenho nenhum problema com lactose, não vou tomar. Vou ter prejuízo? Não. Se você repor essa proteína, esses nutrientes com outras fontes, tranquilo. Agora, não tomo porque tenho medo que engrossa a pele, mas não tenho nenhuma intolerância à lactose. Então você pode tomar tranquilo. Mentira número 2. Vou fazer um ciclo, vou evoluir. Aí faço uma TPC, mantenho. Aí faço outro ciclo, evoluo mais. Faço uma TPC, mantenho. Não é verdade, tá? Porque quando você faz um ciclo de esteroides anabolizantes, você dá um pico andrógeno no seu corpo e isso constrói novos tecidos. Na TPC você tende a regredir um pouco e estabilizar. Isso quando você não está muito distante do seu limite natural. Quando você passar do seu limite natural com o ciclo, ainda que na TPC você não volte para esse limite natural, ao longo das semanas e meses a tendência é que você volte. Porque como que você vai sustentar vários quilos de massa muscular que você conquistou com um hormônio muito alto, sendo que você volta para um hormônio baixo? Então a tendência é que você regrida para esse limite. Pode levar até um tempo, realmente. Mas você fatalmente tende a retornar para isso. Então, ciclo e TPC é para quem? Para quem não chegou no limite natural, vai fazer um ciclo, uma TPC, quer ficar um tempo de boa, depois volta, faz outro. Quando chegar no limite natural, a partir daí, ciclo e TPC vira um resultado temporário. Vou fazer um ciclo para estar bem para uma época e depois sei que vou regredir. Algum problema nisso? Se você entende esses princípios, isso é uma coisa tua, da sua vida. Agora, se você acha que vai fazer ciclo e TPC e ao longo do tempo vai ficar gigante e depois vai se manter natural, pode esquecer. E a mentira número 1, com certeza, é comer de 3 em 3 horas. Pessoal, isso não existe, perfeito? Quando você come muito mais quantidade, a sua digestão demora mais e você pode intervalar mais, tá? Então você pode comer 3 vezes por dia se você souber fazer essas refeições para que elas sejam de digestão lenta. Então eu não vou comer a cada 8 horas e vou consumir whey com banana liquidificada. Não, porque quando eu liquidifico, eu já, primeiro que quando eu liquidifico, eu aumento o índice glicêmico. Ah, não sabia disso. Mas é verdade. Porque a digestão é mais fácil. Então, quando você liquidifica, você ajuda um processo digestivo fazendo ele fora, que é triturando os alimentos. Então, você não vai usar essa estratégia. Agora, vou consumir um arroz integral, um feijão preto, que tem um índice glicêmico mais baixo que o marrom e que o branco. Vou consumir gordura, porque gordura aumenta o tempo de digestão. Vou consumir proteína, mas proteína animal, como frango e não whey. Aí eu consigo uma liberação muito mais longa? Ainda não estou conseguindo. Vou colocar psyllium, que é um pouquinho de fibra, vai mais conseguir. Então você não precisa comer de 3 em 3 horas. Leandrão, e o jejum intermitente é uma boa estratégia? Pessoal, eu falei tudo sobre jejum intermitente nesse vídeo. Para algumas pessoas, o jejum intermitente é a melhor opção que existe. E para outros vai atrapalhar demais. Como é que eu vou saber? Assistindo esse vídeo aqui.